Bem-vindo, caro espectador, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e os seus fundamentos. Hoje vamos falar da liberdade da fé, da sua necessidade e da perseverança na fé para não perder este dom de Deus. E responderemos ao longo do programa a estas três perguntas. Por que dizemos que a fé é um ato livre? A fé é necessária à vida do homem? E terceira pergunta, ao longo da vida pode perder-se a fé? Para começar com o tema, como fazemos habitualmente, ouçamos a opinião de uma ou mais pessoas. Sente a fé como uma necessidade na sua vida? Sim, eu não consegui viver sem ela. E depois de ouvirmos estas opiniões, vamos então à primeira pergunta. Por que dizemos que a fé é um ato livre da pessoa humana? Sobre isto, ouçamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 160. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. E certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade, mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isto foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De facto, Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força dos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Neste texto destacam-se então estes pontos. A fé é verdade que é um dom gratuito de Deus, mas o próprio Deus quer que o homem o receba por um ato livre da sua vontade, que exerça realmente a liberdade no ato da fé. O dom da fé requer, portanto, o exercício da liberdade por parte do homem que o acolhe. Deus não constrange de modo nenhum. Ele revela-se, manifesta a verdade e o seu amor e, com tudo isso, quer atrair o homem para acolher livremente a graça da fé. Por isso, ninguém pode ser obrigado à conversão, à fé ou ao batismo, mas também não pode ser impedido livremente de se decidir a crer, o que infelizmente acontece em alguns ambientes. O anúncio da fé não se pode fazer com ameaças ou pela força, mas com o anúncio e com o testemunho de vida e com o testemunho de crentes, anúncio e testemunho esses que levam à iluminação da consciência, suscitam a confiança e a adesão pessoal livre à graça da fé. Há, portanto, esta dupla conjugação. Deus que se revela, Deus que convida, Deus que toca o coração, que o ilumina e, por outro lado, o homem que, sendo tocado pelo dom de Deus, sendo iluminado pela palavra de Deus ou sendo particularmente tocado em alguma experiência especial perante a palavra de Deus ou perante o testemunho que ouve, livremente decide acreditar, livremente decide acolher o dom de acreditar. O exemplo mais luminoso do anúncio da palavra de Deus e do respeito pela livre adesão do homem, de qualquer homem, temo-lo em Jesus Cristo. Ele deu testemunho da verdade com palavras e ações, suscitando a adesão de muitos discípulos, de muitas pessoas. Mas também houve quem não acreditasse. E o próprio Jesus, a certa altura, quando na Samaria
as pessoas não o quiseram receber e os discípulos queriam ameaçá-los e castigá-los com fogo vindo do céu, Jesus diz, não, vamos a outra parte. Se estes não querem, vamos anunciar a palavra a outros. E havia, portanto, esse respeito pela resistência que as pessoas tinham e, então, se alguns recusavam, ele ia anunciar a outros para que outros tivessem a possibilidade de conhecerem o dom que ele lhes fazia e receberem a graça da fé. E por isso, à semelhança de Jesus, e segundo o seu exemplo, o mesmo procedimento ensinou aos que enviou a anunciar o Evangelho. Têm que o fazer com amor, fazendo o bem, e, portanto, fazendo ações, fazendo atos que toquem realmente as pessoas e depois persuadindo os ouvintes a acolherem a verdade de Deus que ilumina e liberta. E, portanto, ao mesmo tempo, no respeito pela liberdade humana que o anúncio, que o testemunho do Evangelho tem que ser dado. O testemunho do Evangelho que suscita a fé é oferecido pela Igreja também hoje à liberdade humana. E por isso, crer torna-se um ato humano, um ato da pessoa humana no seu todo, um ato consciente que a pessoa, por isso é que precisa de conhecer, precisa da palavra de Deus, precisa de ser instruído para que saiba realmente as implicações que tem o crer e depois um ato livre. Livre interiormente, porque a pessoa se sente capaz, se sente disponível para, com um ato de vontade, aderir ao dom que recebeu, e é livre também externamente, no sentido que não há na família, na sociedade, no grupo ou noutros, não há condicionamentos, não há barreiras que as pessoas respeitam a sua vontade livre de poder decidir, poder aderir à fé. E uma fé acolhida assim está de acordo com a dignidade da pessoa humana, como diz o Catecismo no parágrafo 180. Passamos então à segunda pergunta. E então, a fé é necessária à vida do homem? É um facto que muita gente vive sem fé cristã ou sem qualquer fé religiosa. Às vezes tem apenas uma fé na humanidade. E na sua atitude de fé, há uns que estão tranquilos, levam a sua vida aparentemente sem terem necessidade real da fé. Há outros que não tendo fé, vivem inquietos, vivem em busca, há neles um desejo de conhecer a Deus e de receber dele o dom da fé. Por isso procuram, fazem peregrinações, fazem leituras, meditam, fazem silêncio, fazem perguntas, procuram consultar outros que os possam ajudar, digamos assim, a abrir o coração à graça da fé. E, portanto, é verdade que se pode viver sem fé, mas com ela vive-se de modo diferente. Eu ousava dizer, vive-se melhor. Vive-se com mais esperança, vive-se, porventura, com mais alegria, vive-se com um horizonte de vida eterna e com a percepção de que Deus nos acompanha, de que nunca estamos sozinhos, porque Deus nos acompanha ao longo da nossa vida. Ouçamos então o que sobre isto nos diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 161. Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela e ninguém que não preserve nela até ao fim poderá alcançar a vida eterna. Então, neste parágrafo, o Catecismo foca estes aspectos. Antes de mais, diz que realmente a fé em Jesus Cristo é necessária para a salvação, ou seja, para receber os dons de Deus, para viver como seus filhos, para levar uma vida santa no amor de Jesus e alcançar a vida eterna. Neste sentido, a fé é realmente necessária. Só pela fé podemos levar uma vida cristã, uma vida de discípulos de Jesus Cristo,
Só pela fé somos levados a participar da missão de Jesus Cristo, que é a de oferecer a todos os homens a possibilidade de viver no reino de Deus, de viver numa relação com Deus, de viver... Ai, corta. Muito bom, muito bom. Vamos um bocadinho atrás. Um bocadinho atrás, nesse ponto. Basta. Realmente, só pela fé podemos levar uma vida cristã, uma vida de discípulos de Jesus Cristo e continuar a sua missão de oferecer a todos a possibilidade de viverem em Deus, de participar do reino de Deus e, consequentemente, trabalhar na transformação do mundo, movidos pelo Espírito e o amor de Deus. Porque é efetivamente desse modo que o reino de Deus também se torna presente no mundo pelo testemunho, pela ação dos cristãos, que pelo seu espírito, pelo modo como vivem, dão testemunho do poder de Deus a atuar já no mundo presente. E então quem não crê? Será que esses ficam fora propriamente do horizonte de Deus? Não. Também a esses, mesmo sem eles plenamente terem consciência disso, Deus dá-lhes a sua consciência como um guia no caminho da verdade e como órgão, digamos assim, que lhes dá a capacidade de vislumbrarem o modo de agirem retamente e de viverem praticando o bem. E vivendo desta forma, retamente, praticando o bem, procurando deixar-se levar pelo amor, desse modo, estas pessoas aproximam-se de Deus mesmo sem o conhecerem claramente. É interessante que Jesus, a certa altura, dizia isso mesmo a um daqueles que o interrogavam: não estás longe do reino de Deus. E por isso também quem procura agir de acordo com a sua consciência, agir retamente, praticar o bem na sua vida, não está longe de Deus. E então vamos à terceira pergunta: ao longo da vida pode perder-se a fé? E a resposta é sim, pode-se perder a fé. Ouçamos o que sobre isto diz o Catecismo no parágrafo 162. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder esse dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio é que muitos naufragam na fé. Para viver, crescer e preservar até ao fim na fé, temos de a alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que nula aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da Igreja. Então, aqui o Catecismo diz-nos claramente que, mesmo sendo um dom gratuito de Deus e exige uma participação do homem, exige que o homem participe nela, que a viva. Se uma fé não for vivida, ela perde-se. Se a fé não levar a agir retamente, a agir em consequência na vida de cada dia, realmente pode-se perder a fé. A fé é, digamos assim, como uma vela que pode perder o combustível e, por isso, extinguir-se a sua chama. Se não se cuida dela, ou então, se a pessoa se desvia por más ações, começa a agir de modo indiferente à fé ou até de uma forma contraditória com a fé, a certa altura dá-se conta de que já não acredita mais. E, por outro lado, conforme iremos ver noutro programa, a fé é também posta à prova por circunstâncias, por situações, por sofrimentos que a pessoa passa e aí pode, a certa altura, a sua fé ficar obscurecida. Mas, para não se perder a fé, é preciso fazê-la crescer, é preciso alimentá-la. E faz-se isso através da Palavra de Deus, sendo um ouvinte, sendo um leitor, sendo alguém que medita com frequência a Palavra de Deus, não apenas nas celebrações, não apenas comunitariamente, mas também pessoalmente, habituar-se a ler a Palavra de Deus em silêncio, a meditá-la e em ligação com as circunstâncias da vida.
Depois, alimenta-se também através da oração, das várias formas de oração, já temos visto em outros programas anteriores, da oração de louvor, de gratidão, de súplica, da oração de intercessão, da oração que às vezes é simplesmente colocar-se em silêncio para escutar a Deus, ou uma oração que às vezes é também de lamentação, ou de interrogação a Deus, porque é que isto me está a acontecer, porque é isto, porque este acontecimento, porque este mal, porque este sofrimento. E a oração é feita também nesta interpelação direta a Deus, mas depois torna-se importante a disponibilidade para escutar a Deus no silêncio do coração. Mas não basta estas formas de alimentar a fé. Ela também cresce pelo empenho na prática do amor ao próximo e na medida em que eu me abro aos outros, crio espaço para que Deus tome mais posse da minha vida. E, por fim, estando em comunhão com a Igreja. A Igreja é o suporte, é a ajuda, é a mãe, digamos assim, que me ampara no caminho da fé. E, desta forma, portanto, posso, efetivamente, manter a fé. Ouçamos, então, o testemunho de uma ou mais pessoas que estou a fazer pessoalmente para crescer e perseverar na fé. Fui à missa, fui à catequese, rezo todas as noites. Então, terminamos o nosso programa, depois de ouvirmos estes testemunhos. Leia, se possível, os parágrafos 160 a 162 e procurem realmente empenhar-se em viver diariamente a sua fé, em crescer nessa fé e em alimentá-la pelas formas que foi dito ao longo deste programa. E desejando-lhe assim todo o bem e uma fé viva e uma fé que seja frutuosa na sua vida, despeço-me até ao próximo programa, se Deus quiser.